Hoje eu vou falar pra vocês de um assunto que é muito ignorado, tanto no pré-natal quanto no grupo de gestantes, e que te faz gastar um monte de dinheiro à toa no enxoval. Sabe aquele berço de bebê todo decorado, cheio de almofadas, e rolinhos, e mantas, tudo bordado com as iniciais do bebê? Pois é, o bebê não pode dormir em nada daquilo, só serve pra tirar boas fotos mesmo. Eu sou Isabela Brandt, pediatra geral, e nós vamos falar sobre síndrome de morte súbita do lactente e sono seguro do bebê. Infelizmente, esse não é um assunto muito abordado. Apesar de raro, não é tão pouco frequente assim. É responsável por cerca de 4.000 mortes por ano nos Estados Unidos, então é coisa séria. Essa síndrome foi definida em 1969 e consiste em uma morte súbita e inesperada, sem causas explicadas mesmo na avaliação pós-mortem do bebê, em menores de 1 ano. Cerca de 2/3 dos casos ocorrem entre 2 e 4 meses, e 90% deles até os 6 meses de vida. E até os 8 meses, 95% dos casos, ou seja, é bem raro entre 9 e 12 meses de vida. Existem várias hipóteses nos estudos científicos, mas nenhuma delas foi comprovada, infelizmente. Algumas delas comentam sobre imaturidade do sistema cardiorrespiratório do bebê, do sistema nervoso do bebê, o controle de temperatura do bebê, que não é tão evoluído assim também, fatores extrínsecos, externos, que a gente vai comentar aqui, e fatores genéticos também envolvendo vários genes. 1001 motivos, e eu vou explicar os principais deles para vocês. Vamos aos principais fatores de riscos dessa síndrome, iniciando no período gestacional. Na gravidez, se a mãe tem uma anemia, uma infecção urinária, ou ela fuma, bebe bebidas alcoólicas ou usa drogas ilícitas, isso entra como fortes fatores de risco. Por exemplo, o consumo de álcool na gestação aumenta em 7 vezes o risco dessa morte súbita. Agora, fatores relacionados ao bebê. Bebês que nascem muito prematuros ou de baixo peso também têm risco mais aumentado desta síndrome. Agora, algumas características dos pais. Se os pais forem fumantes também no período pós-natal, ou se eles têm doenças mentais, uso de substâncias psicotrópicas ou medicamentos para doenças psiquiátricas, também aumenta bastante o risco. Se a criança menor de 1 ano dormir em quarto separado dos seus pais, isso pode aumentar de 2 a 11 vezes a mais o risco dessa morte. E a famosa cama compartilhada também, infelizmente, aumenta aí de 5 a 10 vezes o risco dessa doença. É comprovado nos estudos que a cama compartilhada, ela aumenta o risco de morte por esmagamento, estrangulamento ou sufocamento do bebê. Sabendo então desses fatores de risco principais, vamos para as recomendações oficiais de sono seguro do bebê. O que fazer então para diminuir o risco dessa síndrome, de acordo com a Academia Americana de Pediatria? Bebês menores de 1 ano devem dormir de barriga para cima, mesmo que se eles tiverem refluxo, porque essa posição, inclusive, diminui o risco de asfixia caso o bebê regurgite. Ah, mas doutor, o meu bebê já rola. Eu coloco ele de barriga para cima e ele, quando eu vejo, ele tá de barriguinha para baixo. Não tem problema. Se ele já tem essa capacidade de rolar espontaneamente, você vai deixá-lo na posição que ele adquirir de forma espontânea. Não precisa mexer, mas você deve colocá-lo inicialmente na noite de barriguinha para cima. Vamos à estrutura do berço, então. O colchão do bebê, ele deve ser firme e deve se adequar ao tamanho do berço, para não ficar muito espaço sobrando ali que o bebezinho possa se enfiar naqueles cantinhos. E infelizmente o berço não pode ser muito decorado, gente. Ele não pode ter cobertas soltas, travesseiros, almofadas, rolinhos, a redinha que fica nas grades dos berços, que são os protetores de berços, também não são indicados, naninhas, bichinhos, pelúcia, nada que fica solto no berço, infelizmente. Então, se você tem esses itens decorativos, na hora de colocar o bebê para dormir, você deve tirar tudo e deixar só o colchão com a fronha de elástico bem presa e o seu bebê lindamente colocado no centro do berço, de barriga para cima. A recomendação também é que o bebê durma no quarto dos pais até 1 ano de vida, se possível, pelo menos até 6 meses de vida, em superfícies separadas, claro, sem ser a cama compartilhada. E é muito importante que o bebê esteja vestido adequadamente. Nós devemos evitar o superaquecimento dos bebês, excesso de camadas
de roupa. O bebê, ele deve ser vestido como se fosse um item a mais do que nós adultos estamos usando. O nível de frio deles é um pouquinho a mais só, não é tanto assim como muita gente pensa. E os bebês também sentem calor. Se eles estiverem com a pele muito quente, suando na cabecinha, nas costas, é porque tá com roupa demais, pode maneirar na vestimenta aí. Inclusive, deve-se evitar de cobrir a cabeça de bebê com toucas. As toucas geralmente a gente restringe para ambientes externos. E aqui no Brasil, venhamos e convenhamos, raramente a gente vai precisar usar touca, porque é calor a maior parte do ano. Agora, se você usar o saco de dormir, os sacos de dormir são sim permitidos, mas eles devem deixar os bracinhos livres e o pescoço para cima livre, então só do tronco para baixo, tá bem? Ah, e os coeiros ou charutinhos, eles podem ser usados sim até o bebê começar a manifestar algum desejo de rolar. Se ele começar a se mexer demais dentro do charutinho, se incomodar com ele, já é hora de retirar. Isso acontece por volta lá dos 3, 4 meses. O aleitamento materno deve ser mantido e encorajado porque ele é um imenso fator de proteção contra a síndrome de morte súbita do lactente. Outro fator de risco que tem que ser evitado é, então, evitar de fumar, beber ou usar drogas ilícitas antes e depois do nascimento do bebê. Outros fatores de proteção relacionados ao espaço é evitar a cama compartilhada, tá certo? Não deixar o bebê dormir em assentos de carro, bebês confortos. Esses devem ser usados por tempo curto para deslocamento mesmo, não deve ser usado para o sono noturno prolongado do bebê. E não se deve dormir também com o bebê nem em sofás, nem em poltronas. O risco é inclusive maior do que a cama compartilhada. Agora, para finalizar, nós sabemos que a cama compartilhada é muitas vezes cultural. Tem pais que têm muita vontade de fazer. Em alguns casos, realmente facilita, diminui o esforço dos pais de não terem que levantar para buscar o filho toda vez que ele desperta de noite. Favorece ali uma proximidade da mãe e do bebê. Muitas vezes eles até dormem um pouquinho mais na presença da mãe. Então, vamos a algumas informações cruciais no sentido da cama compartilhada. Quando que ela não deve ser feita de maneira alguma e como dá para ser feita da forma mais segura possível. Vamos trabalhar esses dois extremos. Mas lembrando que a recomendação oficial é que não se faça. A cama compartilhada é totalmente proibida se os pais forem fumantes, se os pais forem obesos ou se eles estiverem embriagados. Também não deve ser feita de maneira nenhuma se os pais usam algum remédio que dão sonolência, remédios para dormir, remédios psiquiátricos, ou se os pais estão em uma situação de extremo cansaço, porque aí a atenção deles vai estar extremamente diminuída. Também é fortemente contraindicado em bebês prematuros e de baixo peso e bebês que estão apresentando febre alta. E como fazer uma cama compartilhada o mais seguro possível? A minha sugestão já fica pro co-sleeper, que é aquele bercinho acoplado na cama dos pais, porque meio que a superfície fica diferente da dos pais e a do bebê, porque ela é anexa à borda da cama dos pais, só que ela é de maneira contínua. Você facilmente atinge o seu bebê, consegue pegá-lo no colo e já fazer uma amamentação deitada ali mesmo. Agora, se você decidir mesmo fazer a cama compartilhada, o seu colchão ele deve ser firme, não pode ser muito mole ou colchão d'água, não pode haver nenhum lençol solto, nenhum travesseiro ou almofada perto deste bebê. E o bebê ele deve ser colocado de barriga pra cima. Essa cama deve ser colocada no canto, na parede, encostado na parede. E aí o bebê vai ficar neste cantinho, ao lado da mãe ou do cuidador principal. E aí o parceiro vai vir do outro lado. O bebê nunca deve ficar entre dois adultos. E outra coisa também, nunca colocar esse bebê pra dormir sem ser com os pais ou aqueles cuidadores principais. Nada de ficar dormindo com irmãos ou parentes mais distantes. Além disso, o bebê deve ser colocado com roupas adequadas para evitar ficar cobrindo demais esse bebê. De preferência, o cuidador principal que vai estar ao lado da criança não deve ter o sono muito pesado. É isso, minha gente, que eu tinha para falar para vocês sobre esse tema. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado bastante. Se você achou interessante, deixa aqui o seu like e compartilha com mais gente, porque essa informação é muito importante e muito ignorada, infelizmente, nos dias de hoje.